ser massageada, que querem dinheiro, que querem status, e aí se enquadra nessa condição, abrir igreja, e aí vem aquela palavra que Paulo alertou os irmãos, mas Paulo alertando no capítulo 20, versículo de número 29, eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, quer dizer, pessoas que não terão pena mesmo, que virão para devorar na intenção somente de dinheiro, de dividir, de rachar, de ter status e de ter posição. Pastor Cláudio. Pastor Claudinei, o que me faz lembrar, o que me traz à memória, é que muitas pessoas, Pastor Claudinei, elas estão deixando enganar por pessoas que Deus já tirou do coração. Saul era foi um rei rejeitado por Deus. E muitas pessoas estavam com Saul, mas Deus não estava mais com Saul. Então nós vemos pessoas que Deus rejeitou no nosso ministério, que agora estão aí saindo fora do ministério, indo até as portas das nossas igrejas, tentando pescar no nosso aquário. Nós temos aqui muitas almas que nós ganhamos, sofrimos, estamos aí 24 horas, às vezes no ar, estamos aí orando, jejuando, campanhas de 21 dias, juntamente com o nosso presidente, para que Deus venha enviar almas para o nosso ministério e as pessoas chegam e querem levar de qualquer forma, lobos devoradores, mercenários. E aquela pessoa que vai com essas pessoas, são pessoas que vão ser rejeitadas por Deus também. São pessoas que vão ser rejeitadas. Exatamente. Agora uma realidade é uma só. Eles não querem ganhar almas, né? Eles querem dinheiro. Porque a prova que eles querem dinheiro, porque se eles quisessem ganhar alma, o mundo é grande. O mundo é grande para eles evangelizar os valados, as favelas, os becos, as vielas, mas não. Eles vêm evangelizar na porta da visão missionária e cola cartaz, entendeu? E fica com aquela jogatina ligando para os obreiros da igreja. Ei, vem para cá. Quando os obreiros estavam sem crédito, destruído, arrebentado, eles nunca ligavam. E se os obreiros ligassem para eles desligavam o telefone para não atender, tá entendendo? Mas agora que eles estão lá, abriu uma portinha, tá se vendo em maus apuros, entendeu? Em dificuldade, precisa de dinheiro, tá entendendo? Aí começa a bater nas costas, se liga e vem pra cá. Mas na verdade ele não tá preocupado com o bem-estar do obreiro, com a salvação do obreiro. Ele tá preocupado com a sua presunção, com a sua ganância, entendeu? Ele tá preocupado com o seu pedestal, com o seu status, com o eu. Então ele começa a ligar pros obreiros e aquela coisa toda. E tem pessoas, pastor Wagner, infelizmente, que ainda abrem a porta da casa para receber esse tipo de gente. E a Bíblia Sagrada diz que eles entram pelas casas das mulheres nécias e levam cativas, né? São mulheres que ouvem sempre, nunca conseguem chegar à compreensão da verdade. Inclusive aqui, segundo Pedro, capítulo 2 e versículo 15, esses camaradas são especialistas em visita, viu? Ninguém visita mais, mas aquela visita interesseira, sabe? De colocar confusão na cabeça das pessoas, aí entrega aquela profecia, e a senhora está na igreja errada, e eis que sou eu que falo contigo, sou eu mesmo, teu tempo acabou, eu tenho, chegou a hora do amém. Então a Bíblia diz o que aqui no livro de 2 Pedro, capítulo 2 e versículo 15, diz assim, os quais deixando o caminho direito, desviaram-se, tendo seguido o caminho de Balaão. E qual é o caminho de Balaão, se não é o do prêmio? O camarada abre igreja hoje com mera intenção de ganhar dinheiro nas custas de alguém. O camarada abre igreja hoje com mera intenção de ganhar dinheiro nas custas de alguém. Então a Bíblia Sagrada ainda diz mais. Quais, deixando o caminho direito, desviaram-se, tendo seguido o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça, quando eles mesmos são escravos da corrupção. Tremendo esse versículo, hein? Portanto, se depois de terem escapado das corrupções do mundo pelo pleno conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, ficam de novo envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhes o último estado pior do que o primeiro. Que situação, hein? A Bíblia Sagrada, eles então, como o apóstolo Pedro já havia alertado, se vende pelo prêmio da injustiça, né? A Bíblia chama esse tipo de pessoas de loucos, profetas loucos, né? Profetas loucos, né? Profetas loucos, né? Porque agem loucamente pelo prêmio da injustiça. E é o que está acontecendo hoje em dia. Aí eles têm a coragem, podemos dizer, a petulância, a audácia de chegar e dizer, olha, Deus está falando que o teu amém chegou nessa igreja.
teu lugar agora, novos horizontes estão se abrindo. E aquela promessa aiada que nada se cumpre, né? É a confusão dos últimos dias. É o rolo dos últimos dias, podemos dizer assim. É por isso, pastor Wagner, que Deus destruiu. A Bíblia Sagrada mostra, eu fico observando, isso me chama muita atenção, que a Bíblia mostra 2 homens que foram para o céu sem passar pela morte. A Bíblia fala primeiro de Enoque, depois a Bíblia fala do profeta Elias também, que foi arrebatado pelo Senhor. Mas a Bíblia mostra também, podemos dizer, 253 homens que foram para o inferno em vida, que é Corá, Datã, Abirão e os outros 250 que estavam aculiados junto com ele, amotinados com eles, e a Bíblia diz que eles desceram ao inferno. E Moisés aconselhou o povo antes, dizendo: gente, nem vá na porta da tenda desses homens, porque a justiça de Deus vai descer. E o povo de Israel, que tinha o Espírito Santo, já não ia nem na tenda deles e não aceitava também Corá, Datã, Abirão e os rebelados na casa deles. A grande problemática, tem gente vivendo uma vida desgraçada, me perdoe a minha expressão, porque aceita esse povo em casa. Esse tipo de gente vai na casa, não, todo mundo é crente, todo mundo é bonzinho. A Bíblia Sagrada nos aconselha para nós nem saudar esse tipo de gente, pastor Wagner. Estão fragilizando o evangelho, gente. Estão barateando o evangelho, tornando o evangelho R$1,99. Porque você fica abrindo as portas para esse tipo de gente que não quer nada com a vida, você acaba estragando o evangelho, comprometendo, você acaba ridicularizando uma coisa que é tão preciosa aos olhos de Cristo, que é o evangelho. Sabe que no livro de Judas, no versículo 8, diz assim: contudo, semelhante também estes falsos mestres, contaminam a sua carne, rejeitam toda a autoridade e blasfemam das dignidades. Não estão sujeitos a autoridade alguma. Mas eu lembro vocês que aqui no livro de Romanos, no capítulo de número 13, há uma séria advertência para aqueles que não se submetem às autoridades. Agora, essa questão de rebelião contra as autoridades, isso nasceu no coração do Satanás, gente, do diabo. O diabo não se sujeitou a Deus e quis levar, e levou uma terça parte de anjo com ele. Então o diabo não quer ser sujeito e não é sujeito a Deus. Ele estremece, mas não obedece a Deus. Então muitas pessoas com este princípio maligno no coração, abrindo aí supostas igrejas. Rebelião, você vai atrás de um rebeliado, meu irmão. Dinheiro, você vai lá sustentar um camarada que não quer trabalhar na vida, não quer mais ser sujeito a ninguém, fica criando tumulto, confusão, telefonando para obreiros, arrastando obreiros consigo. Isso é coisa do diabo, minha gente. Agora, o interessante, o pastor Wagner, pastor Cláudio, é que essas pessoas, a única arma que eles têm para provar que eles são mestres também, é a sua língua difamando a liderança da igreja em que ele estava. Aí ele começa, não, que lá o pecado tá geral. Por isso que Deus me mandou sair e abrir essa igreja. Quer dizer, aquela atitude de santidade, aquele camarada puro, aquela coisa toda. Mas se for ver, a vida dele é uma verdadeira confusão. Mas se for ver, a vida dele é uma verdadeira confusão. Mas se for ver, a vida dele é uma verdadeira confusão. Verdadeiro burburinho, tá entendendo? Porque eles, a única arma que eles têm para tentar provar que são mestre também, não lembrando que Tiago mesmo falou no capítulo 3, versículo 1, não queira ser mestre, porque receberão mais duro juízo. Eles querem ser mestre, eles querem ensinar, quer dirigir o povo, não sabendo que o juízo virá mais duro. Por quê? Porque a única arma que eles têm para tentar manter as suas presunções é falando mal da igreja antiga, da liderança antiga, não lembrando eles que receberão mais duro juízo. Pastor Cláudio. Acautelai-vos dos falsos profetas, que vos apresentam disfarçado em ovelhas, mas por dentro são lobos